Muito bom dia ainda. Eu sou Ari Plonsky, coordenador científico do Núcleo de Política e Gestão Tecnológica da Universidade de São Paulo. É um núcleo pluridisciplinar e pluriunidades da universidade, agrega pesquisadores e pesquisadoras da área, vamos dizer assim, que lato sensu a gente chama hoje de inovação, da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, da FEA, do Departamento de Administração, do Departamento de Economia, da Escola Politécnica, Departamento de Engenharia de Produção, da FEA de Ribeirão Preto, Departamento também de Administração, e da Escola de Engenharia de São Carlos, o Departamento também de Engenharia de Produção. É um núcleo que já subsiste desde 1993, e, portanto, logo depois que a USP criou esses espaços interinstitucionais, e, portanto, já estamos há um bocado de tempo atuando, cada 5 anos nós somos avaliados e renovados, e essa série de seminários que a gente faz também há um bocado de tempo, ela é muito importante para trazer temas de vanguarda, temas que requerem esse olhar múltiplo. E o tema de hoje, não é, que é o tema enfim, do empreendedorismo inovador, especificamente na área da saúde, as suas peculiaridades, é certamente um tema importante e eu diria também, vamos dizer assim, é um tema do momento, né? Já que todos nós estamos com a questão da saúde ainda mais presente, por razões óbvias. Eu não farei comentários sobre o evento em si, a sua constituição. Eu só queria agradecer a parceria primeiro da professora Maria e pelo grupo, né, de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, ela já vai falar. Eu queria agradecer enormemente a Cláudia Pavani. A Cláudia foi nossa pós-doc, e ela que começou esse movimento de colocar o PGT na área da saúde. Ela tem uma atividade múltipla no campo do empreendedorismo inovador, especificamente no campo do venture capital, e ela é pesquisadora associada do PGT. E, finalmente, agradecer a participação dos nossos 3 palestrantes, que serão apresentados pela Cláudia, e dizer que nós temos, então, a tríplice hélice representada, né? A tríplice hélice da inovação, ou seja, temos a academia, pela professora Sueli, temos o meio empresarial pelo Dr. Plínio, e temos o setor governamental, as políticas públicas, pela doutora Paula Lima. Então, acho que será um evento extremamente importante, atraente. Eu agradeço a todos vocês, também a equipe de apoio, tanto do núcleo, Sônia, Ana Helena, quanto do IA, Larissa, Aziz, Rafael, enfim, Fernanda, enfim, toda a equipe, Sandra, enfim, todo mundo que colaborou, e com muito prazer passo a palavra para a professora Maria. Bom dia. Também estou muito contente em estar aqui hoje, nesse tipo de evento, representando um grupo que está começando e procurando se expandir, um grupo de estudo de ciência, tecnologia e inovação em saúde, que se iniciou no final de 79, então enfrentou a pandemia também, e que tem por objetivo promover e consolidar análises, estudos, enfim, parcerias multidisciplinares na área da inovação em saúde, que carece frequentemente desse diálogo mais ativo entre as áreas que desenvolvem, ou na área da engenharia ou da biologia, as áreas do sistema de saúde, das políticas e das práticas do sistema de saúde, das áreas de políticas mais macroeconômicas, de políticas sociais, e muito também das áreas de econômicas propriamente, em termos de como alavancar as inovações. E a Cláudia é um membro destacado desse grupo, e o desejo é que a gente consiga
formular projetos, enfim, transformar esse grupo de estudo em grupo de pesquisa. Estamos trabalhando para isso, e esse evento e esse tema da Cláudia é absolutamente importante nesse cenário. Muito obrigada e excelente reunião para todos. Obrigada. Bom dia a todos, é um prazer estar discutindo esse tema, né? A singularidade das spin-offs acadêmicas, né, de saúde. Spin-off acadêmica de saúde essas spin-offs acadêmicas, em particular, elas são de base tecnológica, elas são um tema da moda, né, que a gente está ouvindo muito, são deep tech, né, são empresas deep tech, ou seja, tecnologia profunda, ou traduzindo o termo, são empresas que têm um desafio de ciência e tecnologia relevantes, né? Então, essas empresas, elas não são quaisquer empresas em saúde, elas têm algumas características, né? E acho que a característica mais importante é como ela é gerada, né? Ela é gerada na intersecção entre a pesquisa, a academia, a universidade e o mercado. E o fato dela ser gerada nessa intersecção e ser uma empresa que trata de desafios profundos de ciência e de tecnologia traz características singulares para essas empresas, né? Esse evento aqui foi pensado da seguinte forma, né? A gente trouxe uma representante de um laboratório muito relevante, a professora Sueli Marie, que vai falar para a gente dos desafios da ciência em conseguir chegar até a descoberta. E a gente, então, a professora Sueli Marie, muito obrigada por estar disposta a conversar com a gente, compartilhar o seu conhecimento e a sua trajetória, né? E a gente vai ouvir também o Plínio Taga, que é de uma empresa que se chama Brain for Care, ele vai contar um pouco essa história para a gente, né? E ele pega uma descoberta e leva essa descoberta para o mercado, né? Então, ele faz essa ponte, né? Que é uma ponte muito importante. A terceira palestrante, obrigada, Paula, né? Por ter aceito esse desafio, ela vai olhar essas duas apresentações e uma breve discussão que a gente vai ter ali logo depois das duas apresentações, e olhar para essas empresas, e essas empresas, elas são geradores de emprego, elas são geradores de benefícios para a sociedade, elas transferem, né, elas conseguem levar uma descoberta científica para o uso, né, que é isso que é inovação, né, você transformar alguma coisa em uso, né, e ela está olhando isso, eu pedi para ela olhar, do ponto de vista de política pública. A gente quer essas empresas aqui, né? Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, aqui em São Carlos, porque geram empregos, porque geram mais inovações, porque elas são boas empresas para mostrar para todo mundo, para o mundo da universidade, né? Então, como é que o setor público, as políticas públicas podem atuar para catalisar esse tipo de iniciativa, né? Então, eu vou sugerir que a gente... Então, como é que vai ser como é que a gente vai funcionar aqui hoje, né? Então, a professora Sueli vai começar com uma apresentação de 10, 15 minutos, depois o Plínio também vai fazer uma apresentação, ambos vão mostrar a trajetória das suas iniciativas. Em seguida, a gente vai ter uma discussão de mais ou menos 20 minutos, meia hora, em que eu vou pontuar algumas questões, né, para salientá-las. Por fim, a Paula vai fazer uma apresentação olhando essas questões, que do nosso ponto de vista, são questões que a política pública pode, de alguma forma, atuar, e depois a gente abre para perguntas, né, e a gente termina, então, o evento. Então, é isso, gente. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a professora Sueli, ao Plínio e à Paula, e a gente estão abertas as discussões, né? Então, Sueli, você poderia começar? Sim. Muito obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigada, Cláudia, por esse convite de conversarmos sobre a trajetória alternativa de inovação
do nosso grupo de neurociências. Nós somos do Departamento de Neurologia, o nosso laboratório está aqui na Faculdade de Medicina e atendemos os nossos pacientes nesse complexo hospitalar, Hospital das Clínicas e no prédio de atendimento ambulatorial. Eu trouxe alguns números de significância de número de leitos e consultas ambulatoriais dia desse complexo. Em maio de 2018, nós fizemos uma proposta de plataforma de triagem de compostos neuroativos, feita pela Marina Trombetta Lima, Sueli Obachíndio e por mim, que foi selecionado num programa de aceleração de biotecnologia patrocinado pela Astro Roche. E a nossa proposta foi de modelagem do sistema nervoso central, porque nós temos uma série de patologias, incluindo tumores, onde o glioblastoma é o tumor mais frequente, o mais maligno do sistema nervoso central, com uma sobrevida cerca de 15 meses, e nesta última década nós não tivemos nenhuma terapêutica nova que pudesse auxiliar a sobrevida desses pacientes. Por outro lado, 1 bilhão de pessoas são afetadas por doenças neurodegenerativas, causando 6,8 milhões de mortes ano. Da mesma forma, 463 milhões de adultos são acometidos de doenças metabólicas, sendo o diabetes mellitus 9,3% da população mundial e a 10ª causa de morte. A modelagem do tecido cerebral é muito importante e os modelos que nós temos atualmente disponíveis, que abrangem especificidade e complexidade, nós temos in vitro, culturas de células em monocamadas ou células de um tipo em construção 3D denominado esferoide ou de vários tipos celulares denominado organoide, ou então, um modelo um pouquinho mais complexo, esses organoides em microfluídicos, chamado modelo de órgano-on-a-chip. Estudos cumulativos recentes têm demonstrado que a modelagem de patologia do sistema nervoso central nesse modelo órgano-on-a-chip se assemelha muito ao que acontece no cérebro humano. E isso facilitaria o teste de drogas ativas e levaríamos uma seleção melhor para uma validação de um clinical trial fase 1 em animal, e em vivo nós temos animais transgênicos, implantes de células ou fragmentos de tecidos tumorais in situ, ou injeção de compostos in situ. Testando primeiro no organoide, nós aceleraríamos o processo de seleção e também diminuiríamos o uso do número de animais teste de laboratório. O microambiente tecidual cerebral traz uma nova complexidade, porque ela tem uma matriz extracelular, que é um arcabouço extremamente complexo, que difere de sítio cerebral para outro e comporta uma série de células muito especializadas, tipo neurônio, glia, astroglia, oligodendroglia, microglia, que representa um macrófago residente no sistema nervoso central, e células imunes que vêm da corrente sanguínea, assim como vasos compostos por células endoteliais e de pericílios. Precisamos ter uma composição dessas células todas para nós podermos testar drogas ativas no cérebro. O nosso grupo tem se esforçado em criar um biorepositório de células tumorais, de tecidos tumorais, desde 1999, e até o momento, nessas décadas de coleção, nós temos cerca de 1.500 amostras de tecidos tumorais congelados em mais de 30 tipos diferentes de tumor. Essa coleção, onde nós agregamos um valor clínico de acompanhamento por décadas, nos permitiu a identificação de uma mutação IDH1 em astrocitoma, junto em colaboração com o grupo do Bert Vogelstein, na Universidade Johns Hopkins, e esta mutação foi incorporada na classificação de astrocitomas pela Organização Mundial de Saúde e tivemos a oportunidade de publicar na Science. Anos depois, nós fizemos a mesma abordagem em meduloblastomas, que é o tumor mais frequente em crianças, e nós também conseguimos publicar na Science. Mais recentemente, temos nos empenhado em construir um biorepositório de tecido cerebral humano, oriundo de autópsias, de doações de cérebro por familiares,
e no momento nós temos uma série de amostras cerebrais congeladas de casos distintos, em distintos sítios, e fazendo um isolamento da microglia, que é um macrófago residente no cérebro agudo, nós tivemos a oportunidade de caracterizar o perfil de expressão gênica por transcriptoma, por sequenciamento em larga escala, em colaboração com o grupo de Groningen, na Holanda, e esses dados foram inéditos e publicamos na Nature Neuroscience. Então, desta forma, a nossa proposta é agregar vários tipos de células tumorais ligadas às células neuronais, microgliais e oligodendrócitos e astrócitos num arcabouço derivado de tecido cerebral humano em hidrogel ou matriz descelularizada e tentar escalonar isso em uma plataforma microfluídica para permitir a seleção de um grande número de compostos ativos que seja benéfico para o paciente. Nos estágios de desenvolvimento, nós conseguimos otimizar a descelularização aqui de um tecido cerebral de autópsia. Aqui nós estamos vendo o arcabouço descelularizado, confirmado por uma imagem HE que mostra a ausência total de células e, portanto, nós temos apenas o arcabouço da matriz celular do cérebro humano. Isso começou em maio de 2018 e, ao longo desse tempo, nós fizemos várias provas de conceito com vários desafios, alternativas a esses desafios, e consolidamos parcerias que eu vou mostrar em seguida. Na prova de conceito da análise da composição da matriz celular descelularizada, nós já caracterizamos em cérebro humano normal, em comparação ao cérebro de roedores e camundongos da matriz descelularizada, e comparamos com a matriz descelularizada de tipos de tumor, glioblastoma e meduloblastoma. Estamos, no momento, colocando os nossos esforços para uma construção de organoide para ter uma modelagem em procura de drogas ativas para doenças neurodegenerativas e metabólicas. Aqui nós temos a prova de conceito, então, da matriz celular de cérebro humano de roedores, humano, camundongo e rato, em diversas áreas do cérebro, e esses protocolos já estão otimizados. Isso nos permitiu caracterizar, do ponto de vista da composição proteica por proteômica, dessa matriz descelularizada de cérebro normal, isocórtex e cerebelo, e comparamos com a matriz descelularizada de dois tipos de tumor, meduloblastoma mais frequente em crianças e glioblastoma mais frequente em adultos. Como nós podemos ver, a composição proteica do meduloblastoma é bastante diferente de glioblastoma, o que nos faz acreditar que precisamos lidar com esses tipos de tumores de uma maneira diferenciada. Os resultados foram publicados recentemente no Journal Proteomic Research. Usando essa matriz cerebral humana descelularizada, em laboratório nós semeamos células de glioblastoma humano 87, e nós podemos ver aqui, então, numa matriz 3D com células de glioblastoma humano 24 horas e 40 horas após. Em vermelho estão as células tumorais, em verde nós vamos ver o citoplasma dessas células, e em azul o núcleo delas, e quando fundimos todas as cores nós temos a imagem merged. Fica extremamente claro a velocidade de multiplicação das células tumorais em matriz derivada de humano, em um intervalo de 24 horas. Quando nós comparamos a velocidade de crescimento dessas células em plástico monocamada ou hidrogel de matriz descelularizada de camundongo ou de rato, essa velocidade de crescimento foi menor, indicando de que há necessidade de trabalharmos com materiais derivados de humano para nós podermos escolher melhor as drogas benéficas nessas patologias. Também conseguimos agregar dois tipos de tumores no início de formação de organoide: células tumorais em verde e células endoteliais em vermelho. A esta composição de organoide de duas células, nós queremos colocar uma terceira, que é a microglia, que é o macrófago residente do cérebro, e a microglia isolada de fragmentos de autópsia sobreviveram apenas 10 dias, não nos possibilitando fazer uma modelagem in vitro. Então, no presente momento, temos uma aluna de
de doutorado que está diferenciando microglia a partir de células multipotentes iPS. Quando olhamos o tecido tumoral e comparamos o tecido normal, nos chamou a atenção a mitocôndria. A mitocôndria é uma organela que produz energia para a célula como um todo, o ATP. E na mitocôndria ocorrem várias vias metabólicas e nos chamou a atenção essa enzima, que é a glutaminase, que transforma a glutamina em glutamato. O glutamato participa do neurotransmissor como via das glutamatérgica, e o glutamina e glutamato também faz um pool de glutationa que tampona os radicais livres dentro de um estresse oxidativo. O que nós observamos é que essa enzima glutamase tem duas isoformas, aqui em verde e outra isoforma 2 em vermelho. Ambas estão expressas tanto em cérebro normal como em tumor, mas a isoforma 2 ela é crescente de acordo com a malignidade do tumor, grau 1 ao grau 4, glioblastoma, e existe uma pequena diferença extremamente importante, que a isoforma 1 é extremamente abundante no cérebro normal, enquanto a isoforma 2 não é. Então, se nós bloquearmos a isoforma 1, existe um prejuízo das células cerebrais normais. Portanto, a isoforma 2 é potencialmente uma candidata melhor para modelarmos em busca de bloqueadores específicos dessa enzima. Nós estamos fazendo isso tanto em células tumorais, o 87, em uma linhagem estabelecida, quanto em endotélio, pois nós sabemos que essa enzima é bastante preponderante em células endoteliais, e nós temos aqui um organoide de células tumorais com endotélio, em vermelho, e nós estamos vendo aqui ramificações de angiogênese começando, e queremos identificar compostos que possam bloquear esse comportamento. Quando olhamos a mitocôndria no tecido cerebral de autópsia, a mitocôndria tem uma particularidade que ela tem um genoma próprio, ela tem um DNA mitocondrial. E fomos buscar, analisar o número de cópias do DNA mitocondrial nas amostras do nosso biorepositório de cérebro normal de autópsia, com idade variando de 30 a 99 anos. O que nós observamos é que o número de cópias do DNA mitocondrial ao longo do envelhecimento, nós tivemos uma população de indivíduos onde esse número permanece estável, enquanto que em outros houve um aumento gradativo do número de cópias do DNA mitocondrial com a idade. Quando observamos esses indivíduos, aqueles que apresentaram maior número de cópias do DNA mitocondrial eram obesos e com diabetes mellitus. E nesse presente momento nós temos um pós-doc olhando com mais cuidado as vias que levam a isso, para nós tentarmos encontrar bloqueadores do estresse oxidativo e para a estabilização do número de cópias do DNA mitocondrial. Ao longo desse processo, nós tivemos vários desafios. O acesso ao material, nós tivemos o privilégio de ter famílias extremamente generosas que doaram o cérebro dos seus familiares e que nos permitiu fazer essa caracterização da matriz extracelular específica do cérebro humano, mas o tecido é humano, não comercializável por restrições regulamentares e é um tecido limitado, não conseguimos escalonar. Dessa forma, precisamos encontrar uma composição que nos permita fazer um hidrogel sintético e, mais ainda, uma composição com peculiaridades que nos permita requerer uma propriedade intelectual e uma patente. Estamos olhando com muita cautela e monitorando a nossa concorrência. Tem algumas empresas que já fazem isso com tecido cerebral, normal, humano em organoide, e nós gostaríamos de encontrar uma janela de oportunidade para ter as nossas patentes. Estamos procurando novas parcerias com expertise específicas, como engenharia de material, engenharia de microfluido para poder escalonar, assim como bioquímicos químicos para fazer modificações pós-traducionais da proteína. No decorrer da nossa trajetória, também tivemos que adaptar a infraestrutura. O uso do IPS só é possível em laboratórios de biossegurança nível 2, então nós construímos um Facility Core de nível 2, que vai estar logo operacional.
Tivemos patrocínios de agências de fomento estadual, federal e também institucional, Fundação Faculdade de Medicina, que nos auxiliam muito, mas seria extremamente interessante e nos auxiliaria a aceleração desse processo, tivermos patrocínios de empresas fazendo convênio universidade-empresa. Esse caminhar não foi possível se nós não contássemos com uma equipe de pesquisadores fantásticos, como nós temos aqui a Maria Lúcia Janela, do Departamento de Endocrinologia, o professor Carlos Augusto Pascoalucci, da Patologia, diretor do Serviço de Verificações de Óbitos, o professor Maurício da Silva Batista, chefe do Departamento de Bioquímica do Instituto de Química, o José Palmisano, coordenador da proteômica, com quem nós fizemos toda a análise proteômica, o Antônio Marcondes Lerário, brasileiro, agora pesquisador associado na Universidade de Michigan, que nos ajudou e nos ajuda sempre a análise bioinformática dos dados gerados em sequenciamento de larga escala, exoma, transcriptoma, metiloma. Aqui está o Shigeo Murayama, meu colega de várias décadas. Nós fizemos o fellow junto na Universidade de Tóquio. Ele construiu um biobanco ímpar, muito precioso, de indivíduos idosos em Tóquio, Japão. Temos aqui Bart Eggen e Amália Doga, da Universidade de Groningen, com quem nós estamos trabalhando com microbiologia humana, onde a Marina Trombetta está fazendo o seu pós-doc com a supervisão deles. Aqui está a Sueli Mieko Bachundio, parceira de sempre, Paula Sola e Roseli Silva, que são staffs permanentes do nosso laboratório, e as nossas alunas muito empenhadas, muito comprometidas com a nossa proposta. Gliotrix é o logo que nós construímos em 2018, e essa é a história que, em resumo, está por trás desse Gliotrix. A essa rede de pesquisadores e de colaboradores, nós acrescentamos, com certeza, a Cláudia Pavani e a Celi Hades, que nos introduziu essa visão de empreendedorismo ao nosso grupo. Nós estamos focando de uma maneira diferente as nossas linhas de pesquisa e os nossos focos, e mais do que isso, nós temos um vínculo de amizade que é crescente e esperamos que esse círculo cresça ainda mais para que o nosso objetivo seja alcançado. Muito obrigada pela atenção. Sueli, obrigada. Foi ótimo. Eu gostaria, então, de chamar agora o Plínio para a apresentação dele. Plínio, por favor. Pois não. Obrigado, os parabéns, professora Sueli. Obrigado, Cláudia. É uma honra estar aqui no Instituto de Estudos Avançados da USP, falando um pouco sobre um caso real que cruzou a universidade e foi a sociedade entregar o seu valor, né? Eu gostaria muito de começar essa conversa fazendo um elogio e uma homenagem ao motivo pelo qual estou aqui hoje, né? Que é a minha relação com a família Mascarenhas e particularmente com o professor Sérgio Mascarenhas, que é o cientista que acabou descobrindo, junto de um grupo de dois outros discípulos ali, orientados, o que é a solução que nós vamos comentar um pouco aqui. O professor Mascarenhas é uma pessoa incrível, uma história maravilhosa, e dentro do conceito da singularidade, nada melhor do que um cientista tão singular quanto o professor. Um dos meus maiores privilégios, e recentemente a gente acabou por perder a presença dele aqui, mas o legado dele é eterno, e é isso que eu vou tentar demonstrar aqui nos próximos slides para vocês. Só fazendo uma retrospectiva, eu conheci a família na década de 80, eu sou engenheiro, estudei engenharia de São Carlos, é uma cidade muito influenciada pela história do professor Sérgio Mascarenhas, muito desse momento de percepção da inovação tecnológica da cidade tem a ver com a história do professor Sérgio Mascarenhas, a sua contribuição, inclusive, para a constituição da UFSCar, né, além do Instituto de Física e Química, e assim por diante.
Então, essa foto eu tirei com o professor quando ele nos convidou para ajudá-lo a levar esta descoberta ao mercado. E esta foto eu tirei com ele exatamente em dezembro de 2016, lá em São Carlos, na casa dele, quando eu fui anunciar para ele que eu tinha rescindido o meu contrato. Eu era um sócio da Ernst Young, uma consultoria que tinha comprado a minha empresa, e eu fui comunicar ao professor duas coisas. A primeira é que eu tinha assinado o meu desligamento da sociedade da UI para me dedicar 100% a Brain for Care, e também comunicar ao professor que nós tínhamos acabado de ser selecionados para um programa de aceleração na Singularity, ou seja, a singularidade é o tema que nos move aqui hoje, né? E o professor Sérgio Mascarenhas, que tem uma história não só de formação científica, de contribuição, mas também como professor, basta dizer que ele foi convidado para ser o head de física em Princeton, e ele não aceitou por causa do compromisso com a ciência brasileira. Então, essa é a dimensão do professor Sérgio Mascarenhas. E a história é mais ou menos o seguinte: em 2005, o professor foi diagnosticado com um mal de Parkinson. E ninguém sabe por que ele não aceitou o diagnóstico. Ele não aceitava que ele estava com Parkinson. Ele foi, até provar que ele tinha hidrocefalia de pressão normal. E a hora que ele descobriu que ele tinha pressão normal e não Parkinson, assim, né, fez o tratamento, e ele quis saber dos médicos por que a dificuldade do diagnóstico. E aí falaram uma coisa para um físico, que é um grande equívoco, né? Falaram para ele que a dificuldade tinha a ver porque a pressão ela é relacionada a volumes e o crânio é um espaço rígido, inexpansível, e ele achou isso um grande equívoco, e ele resolveu provar, e em 2007 ele faz umas pesquisas e prova que o crânio não é rígido. O crânio, assim como o diamante, assim como o núcleo atômico, ele tem a sua expansão. E em 2012 ele publica um artigo internacional registrando e comunicando ao mundo inteiro que a teoria do Monroe Kelly, que definia a rigidez craniana como sendo um equívoco. A síntese do que o professor provou, eu não sei se vocês conseguem ver o movimento, ele provou que o nosso crânio faz um movimento de expansão e contração exatamente em sincronia com o nosso fluxo sanguíneo cerebral, diretamente associado ao movimento do sangue dentro do nosso crânio, né? A hora que ele sístole e diástole. Uma vez que ele fez isso, o cientista nunca para, né? Esse cientista, ele falou, agora eu vou desenvolver, como ele tem um link com a engenharia, eu vou desenvolver um sensor, vou coletar essa informação e vou verificar se eu faço alguma correlação com alguma informação fisiológica importante. E ele conseguiu retratar o perfil da curva da pressão intracraniana. Eu não vou entrar em detalhe técnico sobre o que é essa curva, mas assim como nós temos o ECG, que tem um padrão, e quem é especializado consegue olhar e interpretar se tem algum risco ou não, a mesma coisa com a curva da pressão arterial. Dentro do crânio, nós também temos uma onda, uma curva, e a interpretação do padrão dessa onda reflete no que se chama complacência intracraniana. Basicamente, ela monitora em altíssima sensibilidade qualquer alteração volumétrica dentro do crânio. Esta descoberta, ela passa a ser extremamente relevante porque não existe nenhuma maneira de você ter acesso a essa curva da PIC até hoje. Hoje tem a Brain for Care. Até então, a única maneira é usando o método invasivo, né? O que restringe muito a aplicação. E por que isso é importante? Esse é um artigo da The Lancet, agora do ano passado, falando sobre os distúrbios neurológicos, que é o que eles estão chamando do Burden of Neurological Disorders, né? Ou seja, é traduzindo isso em impacto do ponto de vista da sociedade, nós estamos falando que é a primeira causa de incapacitação no mundo, disabilities, e a segunda maior causa de mortes prematuras.
ok? Nós estamos falando, para quem acompanha o Dailies, que é um indicador, nós estamos falando de 276 milhões de anos de vida perdido a cada ano, né? Dentro desse conceito, eu não vou explicar aqui agora, e 9 milhões de óbitos. E esses distúrbios neurológicos, eles são um conjunto de patologias que conduzem a essa situação, e existe uma correlação muito forte entre a complacência intracraniana, a grande maioria destes distúrbios, e também um impacto muito forte naqueles países onde o acesso à tecnologia, ou à medicina, ou ao conhecimento ainda são mais limitados, os low, medium income countries, ok? Então, é um tema extremamente relevante. O artigo do The Lancet faz uma chamada para que o mundo olhe para isso como um grave desafio futuro, principalmente se a gente olha, inclusive, frente às perspectivas de envelhecimento da população, etc., né? Ou seja, é um fardo realmente que a ciência e a saúde mundial vão ter que lidar nos próximos anos, e nós estamos extremamente linkados a isso. E foi esse o motivo pelo qual, no processo de ajudar o professor a criar uma organização que pudesse fazer com que essa descoberta chegasse à sociedade, ou seja, levar uma monitorização não invasiva, que poderia ampliar muito a aplicação da complacência ou da pressão intracraniana, e por esse motivo a gente acabou sendo selecionados pelo mundo inteiro, no mundo inteiro, pela Singularity University, que fica no Vale do Silício, onde nós ficamos imersos lá, é a única empresa brasileira acelerada lá, porque lá eles perceberam que tinha alguma coisa muito relevante nisso. E a síntese do que eles perceberam são essas 3 frases que eu vou colocar para vocês. A primeira, que eles selecionaram porque eles acreditavam que essa descoberta poderia impactar 1 bilhão de pessoas na próxima década. E a gente não tinha a menor noção da dimensão disso ainda. A segunda foi junto com um neurocirurgião de Stanford, numa reunião, numa das 110 reuniões que nós fizemos em 2 meses, que falou para a gente o seguinte: na hora que ele fez os testes, ele falou: olha, vocês tornaram acessível, vocês libertaram um sinal vital neurológico. Foram as 2 grandes informações que deu uma dimensão do que se tratava a descoberta do professor Sérgio Mascarenhas. E a terceira grande frase foi: nas conversas a gente percebia que todo mundo fala muito em ser preventivo, mas quando você vai para o mundo dos negócios, as pessoas estão, às vezes, um pouco ainda no mundo do reativo. E essa frase eu achei muito interessante, e ela foi importante para a gente conceber o nosso modelo, né? Basicamente, que é mais fácil vender aspirinas do que vender vitaminas, né? Essa questão entre o reativo e o preventivo. E com essas informações, nós voltamos de lá... Nós voltamos de lá com a determinação de definir uma visão de como é que a gente ia transformar aquela organização a partir de 2017 numa organização que, partindo da descoberta do professor, gerasse valor para a sociedade como um todo. Não só o valor econômico financeiro, mas como o valor científico, o valor social e assim por diante. E foi isso que nós fizemos. Nós dividimos essa jornada ao longo, aqui são as 4 grandes fases da jornada empreendedora da Brain for Care. A primeira, que são praticamente 12 anos, e a gente entrou um pouco nesse final, que é você chegar a passar por todas as pesquisas científicas, desenvolver sensores, validar, conseguir patentes, conseguir regulatório. Não se esqueça que na saúde temos um sistema regulatório bastante rígido, né? Até marca e etc., que a gente chamou de uma fase de validação de produto. Depois, uma fase planejada à frente, que era uma fase mais voltada à validação de mercado, ou seja, qual é o real valor que essa descoberta entrega nos clientes que vão utilizá-la, entendeu? A sociedade se apropria de que maneira desse valor? Não é simples, às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra, né? Ou seja, a perspectiva do valor, segundo a ótica do cliente, é a que faz sentido, né? A terceira fase, que é onde nós estamos hoje, é a validação do modelo de negócio,
ou seja, esse negócio se sustenta, ele gera retorno, ele consegue se pagar, ele consegue bancar o plano de investimentos que é necessário para quem está falando de empreendedorismo de base científica, né? A gente levar essa inovação de fora, de dentro como o professor Sérgio Mascarenhas falava, das torres de marfim para a sociedade, tem um perfil muito diferente do tradicional, né? E uma fase que a gente imagina que aconteça a partir do ano que vem, que é a internacionalização, o rollout externo. Essas são o status nosso, tem diversas dessas coisas já foram conquistadas. Agora, transformar isso numa organização, vocês veem que o primeiro grande desafio que eu diria aqui, Cláudia, com relação às spin-offs de base científica na área da saúde, é conseguir lidar com horizontes de tempo, que nós estamos falando o seguinte: antes de eu conseguir colocar a minha solução no mercado, eu tive 15 anos de investimento em desenvolvimento de ciência, desenvolvimento de tecnologia, validação, pesquisa, escutas e assim por diante. Então, é uma trajetória longa e que tem alguns marcos que precisam ser alcançados. Ou seja, montar uma startup de saúde, uma health tech de base científica ou uma deep tech, como a Cláudia mencionou, tem um risco, como qualquer negócio, todo negócio tem um risco, né? Todo negócio novo tem um risco. A startup tem um risco adicional, ainda mais no nosso caso, por ter várias questões importantes a serem vencidas, né? Que são, primeiro, conseguir começar lá as pesquisas, o caso lá de 2005, 2006, aí conseguir validar cientificamente, conseguir os regulatórios, e é isso que nós estamos fazendo ao longo desses anos todos. Desde o início das pesquisas até o momento de hoje, já estamos num status onde a gente considera o nosso risco já muito baixo, ainda existe, óbvio, hoje eu já estou comercializando a nossa solução, etc., mas sempre existe um risco. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante, então, para direcionar já a finalização da minha fala inicial, que eu chamo a atenção primeiro, o tempo que esse negócio demanda até você conseguir gerar receita, que é muito importante, e o que desdobra disso é como é que você vai fazer o funding para que isso aconteça. E esta é a estratégia que nós criamos. No início, a gente teve muito fomento científico, tivemos vários, os próprios laboratórios da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal de São Carlos, outros centros que participaram de pesquisas, fazendo estudos, a própria FAPESP, que é uma gigante aqui na contribuição para nós aqui no estado de São Paulo e tem um impacto global gigante. Então, a primeira grande fase foi uma fase de fomento, aí nós entramos para fazer um investimento anjo que era muito mais organizar, transformar um laboratório, entender um laboratório como era até então e pensar como é que eu traduzo aquele laboratório numa organização, né? Como o professor Sérgio Mascarenhas nos disse, ele falou: Plínio, eu tenho uma descoberta que é relevante, a gente abriu uma empresa, mas nós somos cientistas, vocês podem nos ajudar? E a gente começou. E aqui vem uma dificuldade que a gente encontrou num primeiro momento, a gente pode abordar isso depois, que é o funding desta fase em que você já tem a descoberta até você conseguir se transformar num negócio autossustentável. A gente percebe aqui, particularmente no Brasil, o venture capital orientado para startup de base científica na área da saúde é muito incipiente ainda, em outras áreas ele é muito forte, mas aqui nessa área específica não existe muitas opções. Nós acabamos criando um veículo próprio, eu reuni empresários, a gente criou um veículo para basicamente chamar empresários que queriam participar da construção de um novo sinal vital, foi isso que nós fizemos, e esperamos, a partir do ano que vem, avançar com outras estratégias de internacionalização, usando o venture capital já da área da saúde, ou private equity, assim por diante. Isso, para vocês terem uma ideia, aquilo que eu gostaria de comentar, a pesquisa, no nosso caso, ela não para, esse é o nosso status hoje da nossa produção científica, dá para perceber a partir de 2016, quando a gente começa a movimentar, que já vinha num crescente muito grande, mas a gente percebe que as validações, as evidências são enormes,
os desafios são grandes. Felizmente, a gente tem uma descoberta muito superlativa. Eu tenho hoje, só nos Estados Unidos, 7 pesquisas. Em outubro, o próprio Johns Hopkins e a Cleveland Clinic vão publicar 2 artigos muito importantes para nós, agora na Neurocritical Care Society, no evento deles. Nós já temos hoje 37 artigos publicados, devemos fechar o ano com 43, ou seja, é um investimento permanente nisso. E isso é importante. Se eu usasse esta figura à esquerda para mostrar a evolução científica, a gente não pode esquecer que para cada estágio que você dá um passo na evolução científica, você tem que traduzir isso numa oferta de valor para a sociedade. Como é que você entrega aquilo? Eu vou passar muito rápido aqui, depois eu posso compartilhar com vocês, mas os ciclos, né? Inovação, como é que você posiciona, ou seja, o território de valor, a quem se destina, qual é a serventia, qual é a resolução que isso entrega, ou seja, a pertinência disso, qual é a experiência e qual é o desfecho, né? Esse é o conceito do valor sistêmico, e a gente desenvolveu para cada estágio que a gente tem planejado para os próximos 7 anos de evolução científica, a gente planejou um olhar ao mercado sobre que problemas a gente resolve, quando, para quem, e assim por diante. Ok? E outra, para fechar aqui a singularidade, apesar de ser um sensor, nós não vendemos nenhum sensor, a gente criou uma plataforma, a gente é um sensor que sintoniza online real-time com o aplicativo, traz a informação da complacência intracraniana, que é interpretada com os nossos algoritmos de inteligência que estão na nuvem, e gera um relatório online, pode ser de diversas maneiras, e também habilita telemedicina. E isso, já que é um sinal vital, está diretamente associado a salvar vidas, reduzir a dor e o sofrimento. O nosso modelo foi acessibilidade, então essa arquitetura, para ser muito acessível, é um sensor que é muito barato e a mensalidade é fixa. A gente é totalmente value-based health. Desculpe aqui, eu passei 3 minutinhos do meu tempo, Cláudia, espero que não tenha comprometido aqui o andamento. Obrigado pelo espaço. Plínio, obrigada, parabéns aí pelas conquistas, Sueli, foi maravilhoso também. E aí eu vou comentar, agora vem um bate-papo, a gente vai conversar 15 minutos, não vai dar para conversar mais que isso, porque depois eu vou passar para a Paula e a gente abre para as perguntas finais, tá? Então, eu tinha feito uma lista de perguntas, mas vou ter que selecionar algumas, né? Então, a primeira que eu acho que chama atenção, né, Plínio e Sueli, é o seguinte, né? Que as competências, habilidades e ativos, eles vão mudando ao longo do ciclo de vida dessa descoberta inicial, que depois vai chegar no mercado como um produto ou serviço, né? E que esse empreendedor, ele é importante, né? O Sérgio, ele era um pesquisador empreendedor, mas ele chega num determinado momento e diz: "Ô Plínio, vem me ajudar nesse outro pedaço", né? O que ele reconhece aí? Ele reconhece que ele não tem competência para fazer tudo, né? Outra coisa que eu costumo até mesmo militar, eu digo o seguinte: olha, o empreendedor, ele não é um herói, ele é uma pessoa comum, uma pessoa que ele articula, que as pessoas confiam, que é capaz de liderar algumas coisas, mas ele não é um herói, ele está entre a gente conhece o Plínio, conhece a Sueli, conhece um monte de gente, não são heróis, são pessoas como todos nós, né? Mas essa é uma figura rara, né? Uma figura, ou será que não é tão rara, né? Que características que tem essa pessoa que consegue fazer e ajudar nessa ponte, né? Eu gostaria que a gente pudesse elaborar isso um pouco, né? A Sueli deve estar pensando muito nisso também, né? Porque as questões dela passam por isso, né? O laboratório da Sueli, ele pode, na verdade, gerar parcerias com empresas existentes e pode criar spin-offs também. Então, essa questão do empreendedor, né, é bastante chave. Então, eu vou pedir para a gente inverter um pouquinho. Primeiro fala Plínio sobre essa questão, né, e depois fala a Sueli. Excelente. Eu acho assim, eu pensando na sua pergunta aqui agora, me vem
4 competências que eu considero importantes no empreendedorismo de base científica, né? Vamos falar aqui, como é que eu tiro uma descoberta científica e faço com que ela toque a sociedade, que é esse o objetivo, né? O professor Sérgio Mascarenhas, eu falei para ele o seguinte, quando eu voltei de Stanford, eu falei, professor, daqui 50 anos todo mundo vai falar, nossa, o sinal vital da Brain Compliance nasceu de um movimento lá em São Carlos, de um cientista chamado Sérgio Mascarenhas, né? Mas não é suficiente. Não é suficiente. Então, eu vejo 4 grandes perfis que são necessários, e acho que talvez seja difícil encontrar em uma pessoa só. Eu vejo que existe a necessidade do perfil do cientista que sabe que a ciência está acima dos paradigmas. Aquele cara que vem acima de todos. O professor Sérgio Mascarenhas não convivia com paradigmas. É muito louco isso, né? O que torna a vida difícil, né? Porque tudo está passível de ser em evolução, né? E é verdade. Então, eu diria que a competência científica é essencial. Eu diria que depois dessa competência vem a competência do empreendedor. E a competência do empreendedor é aquela pessoa que já tem mais ou menos experiência, mas que mesmo não sendo um especialista naquilo, mas pelo conjunto de coisas que ele já fez na vida dele, ou pela expertise que ele concebeu, ele consegue fazer uma conexão agregada de que existe valor naquela descoberta e que vale a pena comprar a bandeira e dedicar a sua energia a fazer com que aquilo aconteça. Esse perfil, que é um pouco do meu perfil aqui, né? De entrar e não eu sou de família de médico, mas eu sou engenheiro, não sou médico, tal, mas eu olhei aquilo, eu fiz uma pesquisa e falei, cara, isso é muito relevante. Tá aqui, eu tô querendo propósito na minha vida, achei, né? Vou transformar uma descoberta científica relevante numa coisa maravilhosa. Afinal de contas, falar que eu participei da criação de um sinal vital é um negócio que, né, vai me dar bastante satisfação e eu acho que eu já vou ter cumprido parte das minhas... falta escrever o livro, vai faltar escrever o livro sempre, né? O terceiro perfil é um perfil de gestão. É alguém que entende de como é que funciona uma organização. O que significa Product Market Fit? Porque muitas vezes o cientista, ou às vezes até o empreendedor, ele é tão expansivo, ele é tão assim que ele traz uma coisa que é muito dele, mas acaba tendo dificuldade em perceber como é que o valor é percebido pelo outro. E esse é um grande desafio. Então, uma pessoa que tem a formação na gestão, do ponto de vista de uma organização, e aí pode ter de tudo, né? Uma organização até uma fundação, um instituto ou uma empresa de mercado, não importa, mas alguém que consiga entender da gestão destes desafios. E o quarto, para mim, é o perfil do investidor. Então, são 4 competências importantes. No Brasil, eu acho que nós temos uma carência grande no nosso segmento particular, que é a visão do venture capital orientado para as iniciativas que saem da universidade até o momento em que elas se tornam alguma coisa rentável, né? A gente não conseguiu fazer essas associações por aqui. Então, eu diria o perfil científico, o perfil empreendedor, o perfil do gestor e o perfil investidor. Tá ótimo. Sueli, quais são os seus comentários, Sueli? Nós estamos numa fase primeira, né? Dentro do gráfico que o Plínio nos mostrou, nós não temos ainda o objeto. Nós estamos atrás da definição do objeto. E como você mesmo comentou, esse processo é extremamente dinâmico. À medida que nós nos aprofundamos na caracterização do material humano, cerebral, nós enfrentamos uma dificuldade grande, porque são vários os alvos que são selecionáveis. Então, esse olhar empreendedor que você nos ensinou, que a sua equipe nos ensinou, vai priorizar aqueles alvos que são passíveis de modificação para requerer uma propriedade intelectual e para escalonar, para nós podermos ajudar o maior número de pessoas. Então, a expertise também vai variando de acordo com o aprofundamento do nosso conhecimento. Hoje nós temos uma molécula X que precisa de tais modificações
que estão na área de competência de um bioquímico, de uma engenharia de produção, e depois, quando nós tivermos a composição do organoide, com certeza nós vamos precisar de um engenheiro de microfluídico. Então, nós estamos ainda na primeira etapa que o Plínio mencionou, de pesquisador e de seleção das estratégias. Então, nessa fase, na nossa fase, nós estamos precisando de montar a rede consolidada de expertise, nós precisamos de funding para acelerar isso e precisamos de, formar pessoas. A formação de recursos humanos é extremamente longa, nós não temos essa pessoa formada no nosso meio e nós precisamos investir. Nesse presente momento, nós estamos investindo em alunos de pós-graduação, mas eles são cíclicos, né? Porque o período de pós-graduação, mestrado são 2 anos, 2 anos e meio, doutorado são 4 anos, e se eles não persistem no nosso laboratório, precisamos começar a formação desde o início. Então, ter uma continuidade de uma pessoa que nós investimos na formação, fique conosco para selecionar e construir objetos seria muito importante, funding seria muito importante, e nós termos infraestrutura de equipamentos de ponta seria muito importante, que nos permite selecionar os alvos com maior profundidade. Obrigada, Sueli. A gente já está bem avançado na hora. Eu vou perguntar para o Ari e para a Maria se vocês gostariam de fazer alguma pergunta, e depois eu passaria direto para a Paula, depois a gente fecha com as perguntas do público. Cláudia, eu gostaria, mas eu acho mais importante ouvir a Paula. Eu concordo. Então, Paula, está com você a palavra. Que difícil, né? Só ressaltar uma coisa, se me permite, Cláudia, que a Paula, ela está aqui, tanto, por um lado, ela é representante de governo, né? A subsecretária de Inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na verdade é Ciência, Tecnologia e Inovação, mas a Paula, como trajetória, ela é da área da saúde, então a gente tem um privilégio, né, de ter não apenas alguém que, vamos dizer assim, institucionalmente, né, é adequado, mas alguém que, pessoalmente, né, não só o CNPJ dela, mas o CPF dela também é adequado para o tema. Desculpe interferir. Obrigada, imagina. Bom, boa tarde já, né, a todos. Como o professor ali falou, a minha base ela é de pesquisadora mesmo na área da saúde. Hoje estou no governo, né, mas toda a minha formação é na área molecular da saúde. Eu fico muito feliz, né, em ver a trajetória, né, tanto dos estudos da professora Sueli, quanto do negócio, do Plínio, né? E eu acho que é muito motivador, né? Você ver projetos, né, e produtos que vão trazer impacto para a sociedade, que é isso que, de fato, a gente busca, né? E, como governo, a gente tem pensado, sim, em estratégias de como apoiar essas startups e spin-offs de tech, entendo perfeitamente a sua dor, Plínio, né? Porque nós fizemos vários workshops até para entender da sociedade o que a gente precisava, qual que estava sendo a lacuna que o Estado poderia cobrir, né? E sempre foi uma prioridade, até um feeling nosso, da gente investir em startups e em spin-offs de tech. Então, hoje, no governo do Estado de São Paulo, principalmente aqui na nossa coordenadoria, a gente tem alguns programas, né, de investimento, tanto para a fase inicial, que é onde se encontra, então, o projeto da professora Sueli, quanto nesse período que a gente vai, nesse Vale da Morte aí, né, que para as startups de Pitec, o Vale da Morte parece que ele não passa nunca, né? É muito maior do que quando você fala de uma startup digital, enfim. Então, a gente tem olhado muito para isso. Então, dentro dessas linhas iniciais, né, nesses TRLs mais baixos da tecnologia, em fase de projeto,
A FAPESP, que é vinculada, né, à nossa coordenadoria, à nossa secretaria, ela tem grandes projetos. Como Estado, a gente tem parceria com a FAPESP no sentido de implementar novos centros de pesquisa, principalmente centros voltados em mission oriented, né, que é importante também para a gente. Então, a gente tem, hoje, se não me engano, com inscrições abertas ainda até agora, setembro, um programa da FAPESP que foi desenhado junto com a gente, do governo, e com outras secretarias, né, de governo, não só a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que a gente chama de Centros de Ciência para o Desenvolvimento, né, que é onde a gente tem que ter uma proposta, a proposta a ser submetida, ela tem que apresentar, de fato, uma estrutura de rede, né? Então, a gente tem que ter a universidade participando, a gente tem que ter um instituto de pesquisa participando, uma secretaria como sempre demandando. Muito importante a colocação dela sobre esses movimentos de incentivar políticas públicas que fomentem esse vale da morte nas spin-offs de base de descoberta científica de base acadêmica, né? Eu acho que é o grande desafio. Vocês me ouvem? Deu um probleminha que eu acho que deu uma instabilidade na rede. Deu mesmo, mas a gente está te esperando, Paulinha. Tá. E aí, voltando, ter essa empresa, né? É uma empresa, são duas empresas, um consórcio de empresa, um grupo de startups, né? Aí o arranjo quem faz, são todos aqueles que vão participar da rede. Né? Esse ano é a segunda chamada que a gente lança, né, de Ciência para o Desenvolvimento, e no ano passado a gente tem experiências muito bacanas, não na área da saúde, mas principalmente na área do agronegócio, de redes, né, de uma organização que foi formada com todos esses atores. Né? Então, consórcios de startups para atenderem as grandes empresas que estão vinculadas a esses centros, né, e pesquisadores de pontas de institutos e universidades. Então, você aproximar, você criar esse ambiente fértil, né, para que essas pessoas conversem entre si, né, e consigam pensar juntas, né, em prol de um objetivo comum. Então, por isso essa questão do mission oriented é muito positivo, né? Isso, quem só ganha é a sociedade, porque você vai ter grandes projetos sendo desenvolvendo grandes produtos futuramente. E aí a gente conta com o investimento, né, não só de empresa, mas também da Secretaria de Estado demandante, como também da própria FAPESP. Né? Então, tem uma relação lá de investimento, e é um investimento considerado longo prazo, porque são centros que têm que ter, no mínimo, uma duração de 5 anos. Né? Quando a gente fala num produto que já está um pouco mais avançado, desenvolvido, você já tem um MVP legal e você precisa fazer um teste piloto, né? Como que você faz esse teste piloto no ambiente real? Né? Como que a gente consegue rodar esse MVP com o público mesmo que eu estou buscando? Aí a gente tem um programa nosso, que é o IdeaGov. O IdeaGov, ele é um programa de governo, onde ele tem duas linhas, né? A primeira é de inovação em governo e a segunda de aceleração de negócios de impacto. Então, o programa ele começou a rodar no ano passado também, e no primeiro momento ele foi totalmente direcionado à área da saúde, por conta da própria questão da pandemia. Então, foram 8 desafios lançados, né? O HC foi um grande parceiro nosso, então foi HC, Instituto Butantan, instituições que permitiram rodagem de pilotos dessas tecnologias, que submeteram ao programa IdeaGov. E a gente teve tanto de tecnologias bem digitais, né, para a área da saúde, como também de tecnologias um pouco mais deep, principalmente quando a gente fala no desenvolvimento, né, e que na época foi um boom de teste de diagnóstico para COVID, né, de uma forma mais barata, né, mas que tenha também uma certa sensibilidade, precisão, para auxiliar naquele momento de caos, né, que a gente viveu no início. Então, qual é a contrapartida governamental? O governo ele coloca à disposição, então, das empresas selecionadas o ambiente real. Né? Então, você vai rodar a sua tecnologia lá dentro do Hospital das Clínicas, por exemplo, no laboratório da doutora Sueli. Né?
ou você vai avaliar, ter toda uma equipe do Instituto Butantan de pesquisadores e de amostras para você testar. Você precisa de um grande volume de amostras quando você está testando, principalmente kits, né, novos kits para diagnóstico. Um grande volume de amostras, um banco de amostras, né, para você rodar para ver se a sensibilidade do seu teste ela tá válida ou não. E a partir daí você começa também a criar um vínculo, né, entre essas startups ou grandes empresas representadas por startups com essas instituições de pesquisa, que a gente percebe ainda que ainda existe um muro, né? Alguns setores, algumas áreas conseguem transpor esse muro, mas a sua grande maioria, essa aproximação e esse contato, né, ele ainda é um pouco falho, né? E a gente entende que nós, como Estado, a gente tem esse papel de ser pesquisador, né? Então, promover esses encontros em redes e tudo mais. E, só para finalizar, quando a gente fala em funding, né, e aí já pegando uma evolução um pouco mais do desenvolvimento do produto em si, a gente tem trabalhado, uma política que a gente vai lançar, espero, né, espero que em outubro a gente tenha boas notícias. Então, a gente ganhou de presente de Natal, eu falo que ganhou presente de Natal porque foi justamente no apagar das luzes de 2020, né, nós tivemos, então, a aprovação do COFIEX, né, que é a Comissão de Financiamento Externo do Ministério da Economia, para a gente fazer uma captação junto ao BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, essa captação está na ordem de 192 milhões de dólares, né? Então, a gente está na fase de análise, né, do banco em relação à nossa proposta, né? E aí, já dando um spoiler, eu adianto que vai ter muito essa pegada também para auxiliar, e aí diferentes instrumentos estão sendo pensados, até mesmo para a gente inovar nos modelos de funding, né, aproveitando essa parceria com o BID, em como a gente auxilia essas empresas de Deep Tech. Porque, de fato, a gente faz a pesquisa, foi conhecer o mercado, e a gente não tem investidor de Venture Capital querendo investir em empresas de Deep Tech, porque ele quer um retorno mais rápido, né? Então, se a gente tem essa opção como Estado de colocar, por exemplo, uma parte a fundo perdido, e aí você complementa com um fundo ou com empréstimo, ou então com uma dívida, enfim, a gente está pensando nesses novos modelos, né, novos instrumentos de incentivo e apoio à inovação, e a gente tem como parceiro tanto a FAPESP, né, e a FAPESP já se posicionou claramente que a fatia dela do bolo, ela vai investir nessas startups de Deep Tech. A gente tem o Sebrae, São Paulo, também atuando em parceria com a gente, também pensando numa coisa mais voltada para negócios de impacto e tudo mais. E esse dinheiro, né, essa verba, será operacionalizada pela Desenvolve SP. Então, amanhã a gente finaliza, né, vários workshops que nós estamos fazendo. Isso daí está acontecendo desde março, estamos trabalhando em tudo, né, fazer todo o levantamento dos atores, das necessidades, das dores, quem precisa, como é feito hoje, enfim. E amanhã a gente espera passar para mais uma análise, né, entregar mais uma fase, né, de documentação ao banco, para o banco analisar, então, se a gente tem, se a gente foi aprovado ou não para pegar esse empréstimo, que eu acho que vai ser assim, muito bom para todo mundo, né? E é bem voltado, como eu queria dizer, para essa questão de startup Deep Tech. Além disso, a gente está com muitas ideias, né, voltadas para isso. Acho que, às vezes, é bom, né, você conhecer como a ponta funciona, né, e você ver de que forma, hoje, né, você, por exemplo, na posição que eu estou, de poder participar de uma forma mais ativa da elaboração dessas políticas públicas, você pensar naquilo que, de fato, vai ter impacto, né? O que, por exemplo, a doutora Sueli vai conseguir operacionalizar lá dentro do laboratório dela, ela como pesquisadora, né? Então, é bacana isso, viver essa experiência tem sido muito gratificante para mim. E
a gente também tem uma forma, a gente vai fazer um apoio também, o nosso também é totalmente voltado para startups de tech, independente das áreas de atuação, né? Já até deixo aqui em aberto, a gente vai lançar um programa de aceleração de startups, né? A gente está fechando uma parceria com a Umbrotec, até para dar um gás nas nossas... Então, a gente vai promover isso, né? Como esses gestores desses ambientes de inovação conseguem fazer a atração de novos negócios, a atração de novos investimentos, e que isso vá, né, em benefício das startups que estão incubadas, né? Então, quando a gente entra também nesse mundo de avaliar esses ambientes de inovação, e aí você percebe que, por mais que o Estado de São Paulo invista muito, é o Estado que mais investe em ciência, tecnologia do Brasil, né? E mesmo assim, você vê, até por conta de dados e indicadores que a gente tem acesso, que a gente ainda tem algumas incubadoras de empresas capengando e tudo mais, né? E esses ambientes de incubação, eles são importantes, né, para que o projeto de pesquisa, né, ele tome uma robustez um pouco maior e comece a avançar, então, né, em todo aquele processo, né, de criação de uma startup, uma spin-off. Então, a gente também tem que olhar para esses ambientes, né? Como que a gente consegue auxiliar as nossas startups, principalmente incubadas, num processo de internacionalização, que é importante também. Então, a gente tem pensado muito nisso, então, a gente tem trabalhado em conjunto, FAPESP, SEBRAE, Investe São Paulo, que vai lançar no próximo mês um programa de internacionalização para startups aqui do Estado. Eles contrataram uma organização social que vai fazer a gestão desse programa internacional. Então, o Estado tem olhado, tem entendido quais são as necessidades e a gente quer entregar o mais rápido possível, né, essas possibilidades. A gente sabe que o tempo é curto, mas estamos aí, vamos em ritmo acelerado e colocar na rua essas políticas públicas o mais rápido possível. Agradeço ao convite da Cláudia, do professor Ari, professora Maria, prazer em conhecer os meus colegas aqui debatedores também, e estou à disposição para qualquer dúvida, perguntas, enfim, muito obrigada. Paula, super obrigada. Larissa, eu esqueci de você, né? Eu tinha que ter falado que o e-mail para o público fazer as perguntas é o iearesponde@usp.br. A gente já recebeu uma pergunta aqui, mas antes de eu fazer essa última pergunta, eu gostaria de passar para o professor Ari e para a professora Maria para fazer, porque a gente não tem tanto tempo assim. Então, temos duas perguntas, na verdade, já para serem feitas, mas antes vou passar para o Ari e para a Maria. Professora Maria, você começa, por favor? Tá bom, eu vou ser rapidinha, mas não tenho, digamos, uma pergunta pontual, mas só quero declarar assim, a absoluta pertinência da montagem dessa atividade, desses múltiplos olhares, para mim é uma coisa com que eu trabalho há muito tempo, procurando sempre essa interdisciplinaridade, intersetorialidade, o que você queira, e tendo compreendendo um pouco esse processo da sua complexidade e, ao mesmo tempo, a sua dinâmica, porque, de um lado, é um processo, digamos, de camadas, fortalecimento da ciência, de um modo geral, fortalecimento, digamos, do parque tecnológico, fortalecimento da economia para ter dinheiro, né? Tudo isso é necessário. E aí, dentro disso, tem arranjos, que são aquelas teorias assim, de que, na realidade, é rede, é dinâmico. Em determinado momento, ocorre um arranjo específico que ganha, né, uma dinâmica própria e que vai fazendo sentido. Porque é só uma observação, tanto a Sueli Marie, que eu já conheço faz tempo, da faculdade, né? E o Plínio,
quando a gente faz a trajetória retrospectiva, a gente conta uma história, digamos, de encadeamentos, não é? Intencionais, quase, digamos, né? E a gente não vê, às vezes precisa tomar um certo cuidado no sentido de, bom, nesse momento eu fiz parte de um negócio muito grande em que várias coisas não foram para frente e algumas foram, né? Então, é importante a gente sempre conseguir fazer essa análise, digamos, né, horizontal e vertical, né? E essas inter-relações. Então, e o grupo pequenininho, coitado, assim, ainda, né, lutando muito, mas eu tenho uma convicção a ideia de que a gente conseguisse promover plataformas de informação sobre tudo isso que acontece, né? E que mais gente se interessasse, porque, veja bem, temos hoje 9 pessoas assistindo, entendeu? Ou 9 participantes, é pouco, pela riqueza desse evento. Então, professora Ari, eu quero essa gravação, eu já sei aonde eu vou imediatamente divulgar e dizer, olha, nós precisamos conversar sobre isso, né? Porque também na área que eu pertenço, que é a saúde coletiva, sempre os nossos grandes congressos têm um setor de ciência, tecnologia e inovação na saúde, e é onde tem menos gente, sempre, né? Comparado com, claro, as desigualdades, as injustiças, etc. e tal, né? Que é da minha área. Então, precisamos desenvolver mais e melhor e mais dinamicamente a informação e debate entre todos esses setores, né? E de uma forma mais aberta. Então, eu tive muitas ideias aqui hoje, espero falar com vocês em breve, tá bom? Obrigada. Obrigado, professora Maria. Rapidamente, um comentário. Na verdade, 9 pessoas estão aqui no Zoom, mas tem YouTube, tem as pessoas que vêm depois, então a repercussão será maior. É Tá bom, maior e será então, maior ainda. tá bom. Tem bastante gente assistindo? Sim, Tem sim, sim, bastante. sim. Aqui é só a sala. Tá, só nós, tá bom, tá bom. Mas É, quantos estão, não você sabe? Quantos estão assistindo? não sei. No YouTube? Depois aí alguém nos avisa para você depois quanto é que é. Não, né? O Jorge deve ter a contagem. Mas o que eu queria dizer, que também tem a ver com isso, com o que você falou, mas de qualquer maneira ia dizer, tem duas palavras, né, que se aplicam ao que tanto a professora Sueli Marie quanto o Plínio colocaram, e agora a Paula, que se chama investimento paciente. É um tipo especial de investimento, não é qualquer investimento. Foi mencionado, né? Nós estamos numa sociedade acelerada e onde a aceleração é importante. Inclusive, até um dos modelos, né, chama aceleradora de empresa. Só que a aceleradora de empresa talvez se aplique para o conceito do Steve Blank de startup e vamos escalar e não sei o quê, mas tem outros ramos e a gente está propositalmente na universidade, a nossa função está, de certa maneira, na frente, né, olhando para frente, mas tem um espaço que é um espaço que demora um bocado de tempo. A vacina, olha só, já comento. Olha só, se a gente olhar enfim, as vacinas agora, não quero entrar na praia da professora Maria, mas se a gente olhar as vacinas que nós estamos tendo agora, mRNA e etc., todo mundo fala, não, foi menos de um ano que desenvolveu, mas espera lá, a dona Caricó, né, isso daí começou na Universidade da Pensilvânia, um bocado de tempo lá para trás. Então, investimento paciente é algo que a gente também precisa ter paciência para conseguir. E aí, Paula, o comentário que eu tenho, não é nem uma pergunta, é quase que uma oração, né? Dado que existe a cada 4 anos, no máximo, uma troca de governo, o legado que tem que ser feito, a construção coletiva que a gente tem que fazer para conseguir com que esse tempo, né, o tempo desse negócio, no sentido amplo da palavra negócio, que esse tempo seja respeitado. E aí, com relação ao número de pessoas, né,
lembro de uma frase que é a seguinte: as revoluções não são feitas pelas maiorias silenciosas, mas pelas minorias engajadas. Então, recebi aqui no, no Zap Zap uma mensagem de uma dessas pessoas que fez uma revolução e eu sou testemunha desde o primeiro dia, que é o José Cláudio Cirineu Terra, que pegou um hospital de ponta, que é o Einstein, que ninguém sabia lá muito bem o que era inovação, e transformou essa instituição numa instituição inovadora, com incubadora, com etc, etc. Agora ele está num outro grupo, está na Vale. Obrigado, Terra. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Depois, um dia, vocês trazem, vamos trazer o Terra, né, que ele tem também esse depoimento. Mas investimento paciente. Posso só acrescentar uma coisa que eu esqueci, mas é importantíssimo falar. São Paulo é uma liderança, é essencial que São Paulo faça sua parte, mas nós temos que lutar para recuperar a FINEP, o BNDES, não é? Enfim, sem falar em CNPq e CAPES, mas mais especificamente na parte mais de desenvolvimento, foram muito importantes. Nos anos 80 eu participei de várias coisas na FINEP, enfim, e estão no chão, né, um pouco. Então, isso também tem que ser nossa briga, ok? Então, gente, eu tenho... antes de fechar, vou colocar duas perguntas. Uma para a professora Sueli, outra para o Plínio, tá bom? Então, vou falar para a Sueli. Sueli, essa aqui, Ari, foi feita pela Paula Salomão, né, que nós conhecemos, né? Especialista também em scale up e tal. Que está no Rio, que está no Rio, né? Que está no Rio. Que tá em Brasília agora. Em Brasília? Está em Brasília, Sueli, como você vê que pode ser feita uma maior exposição dos pesquisadores, os potencialmente empreendedores, aos conceitos de oportunidade de mercado, modelo de negócios, escalabilidade de negócios, para que aqueles que têm perfil e a vontade de empreender possam, desde o início de suas pesquisas e escolha dos temas, ter uma visão melhor sobre seus conceitos para o desenvolvimento de negócios? Eu vou responder que o que mudou nossa forma de pensar e de escolher e de focar prioridades foi o curso de aceleração que foi dado por você e pela CELI. Esse tipo de formação de empreendedorismo nós não temos na nossa formação e enxergar a outra ponta para levar o produto é extremamente importante para nós conseguirmos escolher entre as várias opções que temos aquele que talvez tenha potencialidade de escalonar e trazer benefício para o maior número de pessoas. Tá ótimo, obrigada. E para você, Plínio, é o seguinte, que de certa forma a Paula comentou e o professor Ari também, mas vai a pergunta para você. Você comentou sobre a importância do investidor para essas empresas que são as de base científica, e a lacuna que você percebe no investimento do setor. Conhecendo a dinâmica e os prazos de investimento e desinvestimento, como você vê o equilíbrio entre os tempos de espera para o desenvolvimento do negócio com os prazos dos fundos? Você vê um perfil de investidor específico que seja mais paciente? Sim, perfeito. Excelente pergunta. Está na essência, né? Na verdade, o que nós temos é a ausência desse perfil investidor aqui no Brasil. Ele existe muito forte nos Estados Unidos, ele existe na Europa, em Israel está cheio, entendeu? Na China tem muitos investimentos nessa área. É um nicho, talvez caiba até aí incentivos públicos para fomentar isso, eu não saberia dizer, mas este perfil, ele está num processo. Eu sou sempre otimista, né? O empreendedor, ele é otimista, ainda no Brasil ele precisa ser, né? Esse perfil está avançando no Brasil, ainda está numa fase mais embrionária, mas a gente contorna, né? Não tem como, né? Mas eu sinto a carência desse perfil, sim. E eu queria aproveitar e falar que eu gostei muito de ouvir, viu, Paula, tudo que você falou, e eu vou até depois comentar com a Cláudia.
conforme o ciclo de vida da inovação da startup ou da empresa de base científica na saúde, chega um momento onde muitas delas têm um impacto na saúde pública muito grande. E é muito difícil para ela se organizar e se estruturar para fazer com que isso aconteça. Talvez seja um espaço para o Estado, de uma maneira muito simples, se apropriar do valor dessa inovação tecnológica de maneira muito fácil, que, né, tanto estimula e dá a sustentação, quanto permite que você tenha o ganho sistêmico. Na estratégia nossa, nós acabamos optando, e tem a ver com esse funding, Cláudia, da sua pergunta, nós acabamos optando por fazer uma captação não com especialistas, nem com fundo, porque eles não existiam por perto. As conversas sempre acabavam em venda de patente ou em compra do controle acionário, e a gente brincava, a gente quer brincar um pouco também, a gente quer participar dessa construção, né? Então, a gente acabou criando esse veículo para fazer esse processo, e na expectativa do médio prazo, a gente teve que olhar, apesar de ter concebido, pensando em política pública, a gente teve que focar no privado para tornar o negócio sustentável para poder atuar no público. É uma estratégia que a gente criou para conseguir fazer o que nós queremos. E agora a gente está, inclusive, tem fundos de impacto internacional interessados na nossa potência. Então, é um desafio que a gente vai vencendo e, como disse muito bem a professora Maria, aqui nós temos vários desafios estruturais que espero avancem bem. Muito obrigado pelo convite. Viu? Posso só complementar, Cláudia, rapidinho? Claro. Muito importante, Plínio, e a gente tem olhado para isso, de fato, a gente está fazendo toda uma reestruturação do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui no estado de São Paulo, até mesmo para a gente conseguir incorporar essas novas legislações que saíram, né, tanto o novo Marco Legal das Compras Públicas, enfim, o próprio Marco Legal das Startups, né, e, de fato, fazer com que o Estado seja um comprador de inovação, né, fazer uma compra pública de inovação, né, independente se seja por uma encomenda tecnológica ou então um modelo de concurso, mas que o Estado, de fato, consiga comprar inovação, né, sem muitas dificuldades, como a 8666 colocava anteriormente. Né? Então, a gente está pensando nessa reestruturação, sim. Espero que até o final do ano a gente abra a consulta pública desse novo marco legal e que conto com a colaboração de todos aí, com ideias, enfim, para que a gente torne o ecossistema e o ambiente de inovação de São Paulo muito mais dinâmico, ativo e produtivo. Ótimo. Tá, obrigada, Cláudia, Paula. deixa só, antes de você encerrar, só fazer uma correção, posso? Uma correção e uma complementação. O primeiro, a correção é a seguinte: recebi agora uma dupla mensagem, inclusive do próprio Terra, que ele agora não está mais na Vale, ele está na Pfizer. E hoje saiu a notícia de que a Pfizer e a BioNTech celebraram um acordo com uma empresa nacional para produzir vacinas aqui. Eu perguntei para ele se tinha o dedo dele no meio, ele, que é bem modesto, falou, não, um pouquinho de sorte e tal. Então, enfim, temos alguém muito próximo e revolucionário nisso. E uma outra pessoa, já foi informado que teve 16 pessoas no YouTube, mas cada pessoa tem valor que está participando. E outra delas é o professor André Fleury, que é uma pessoa que trabalha dia e noite incansavelmente para o empreendedorismo de estudantes da Universidade de São Paulo. Então, cada um deles é um revolucionário que está participando. Tá ótimo. Gente, nós recebemos também 2 perguntas do Tiago Berto. Tiago, eu tô entendendo que as tuas perguntas acabaram de ser respondidas, mas eu vou encaminhar de qualquer forma ao Plínio, a Paula e a professora Sueli, né? Quem sabe, eu acho que eles já responderam nessas últimas falas, né? Mas para saberem o que você colocou. Eu pergunto só se Maria e Ari têm mais alguma coisa, mais alguma... Não? Não, fantástico, adorei, achei importantíssimas as apresentações, o debate, essencial. Muito obrigada.
Ari também está tranquilo? Tá, né? Professora Sueli, as últimas palavras? Foi um prazer participar, muito esclarecedor. Muito obrigada pelo convite. Plínio? Obrigado a todos, é uma honra, foi muito gostoso participar dessa conversa hoje aqui, e muito motivante sabendo as notícias que a Paula compartilhou aqui. Que ótimo. Paula? Bom, agradecer mais uma vez a todos do IEA pelo convite, do Núcleo de Pesquisa também, e nós estamos aqui à disposição, né, para auxiliar, para escutar. A gente tem um canal direto, aberto com todos, a gente vai começar a interagir um pouco mais com o Sistema Paulista de Ambientes de Inovação, então nos aguardem aí no próximo mês, que a gente vai movimentar todo o ecossistema, desde os núcleos de inovação tecnológica que estão vinculados aos institutos de pesquisa e às universidades, até os parques tecnológicos do Estado de São Paulo. Então, vamos retomar aí essa atividade pós-pandemia, né? A gente precisa pensar agora em retomada econômica, e nada melhor do que ciência, tecnologia e inovação para auxiliar nesse processo. Obrigada. Boa tarde a todos. Então, eu gostaria, assim, minhas últimas palavras, de agradecer a todos, né? Sueli, professora Sueli, Plínio, Paula, professora Ari e professora Maria pelo apoio de sempre, e dizer que estamos aqui, prontos para a próxima. Obrigada.